Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Dentista do Bruxismo. Hoje o assunto é sério, ele é polêmico e eu preciso começar desmentindo uma fake news gigantesca que o Fantástico contou e que deixou muita gente apavorada no último domingo. Então fica aqui que hoje não é questão de opinião, é questão de informação de qualidade. Eu tenho recebido muitos contatos de usuários de cannabis fumada e resolvi gravar esse vídeo para abrir a cabeça de vocês. Vamos falar de um uso mais consciente para aproveitar o máximo possível dos benefícios da planta sem que você vire refém dela? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa para refletir sobre esse assunto é: por que você usa? É para o teu bem-estar? É para você dormir melhor? É para ficar mais relax? E o segundo ponto: existe algum jeito de usar que traga mais benefício com menos danos? Será que a forma que você está utilizando tende a ter mais benefícios do que risco? E sim, existem muitas formas de usar e ser beneficiados pelos canabinoides. Mas, infelizmente, a forma mais comum ainda é a fumada e é por isso que nós precisamos conversar sobre isso. Basicamente, a cannabis fumada é uma inalação que passa pela queima do material vegetal, ou seja, ao queimar uma flor, papéis, etc., você também vai inalar substâncias tóxicas. Mesmo que a planta seja orgânica e de boa qualidade, a queima gera um alcatrão e outras toxinas prejudiciais para o seu organismo. Agora, quando falamos de queimar plantas de péssima qualidade, aí piora tudo de vez. Já o vapor, por outro lado, é uma inalação sem combustão. Você aquece, mas não queima. Isso já vai ser um ganho gigantesco para o teu pulmão e para a tua saúde bucal. Muitos vaporizadores ainda têm o controle de temperatura, o que melhora muito a absorção dos compostos. Existem inclusive flores desenvolvidas especialmente para esse tipo de uso, que possuem taxas ideais de THC e CBD, por exemplo. E falando nisso, o THC pode sim trazer efeitos colaterais, como ansiedade, paranoia, confusão, e em algumas pessoas pode até ser gatilho para crises de ansiedade. Além disso, algumas pessoas relatam também a dependência da substância, e aqui vale a pena falar que não há dependência química do THC, mas sim uma dependência emocional. Mas é importante lembrar que ele também causa abstinência quando seu uso é cessado abruptamente. Isso porque nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide que está acostumado a receber as moléculas, e quando esse recebimento cessa, você vai sentir os sintomas sim. Mas, diferente das outras drogas, os sintomas duram poucos dias na maioria das pessoas. Já o CBD, por outro lado, tem um efeito ansiolítico, anti-inflamatório e pode ser usado inclusive no controle das dores crônicas, distúrbios do sono. E para quem está viciado na substância, ele pode servir também de grande ajuda. Por isso que é muito importante saber exatamente o que você está consumindo e como. E aqui vale uma informação. Você sabia que o CBD neutraliza muitos efeitos negativos do THC? E é por isso que eu costumo prescrever os dois juntos. Seria muito bom se você também pudesse fazer isso. Mas nem todas as misturas são válidas, tá? Tem gente que mistura flor com tabaco e aí o risco de dependência dobra. Outras pessoas colocam em bongs, outros recipientes também mal lavados, com resíduos de combustão antigos. E muita gente acaba achando que tá fumando cannabis quando na verdade tá fumando alcatrão e coisa aleatória misturada naquele famoso prensado. E é por isso que a maioria dos maconheiros não tem efeito terapêutico da cannabis, porque tá usando completamente errado. E claro, tem o custo. Infelizmente no Brasil, a maioria das pessoas não tem acesso a cannabis legal, seguro e com qualidade garantida. Algumas associações fornecem flores, mas as filas são cada vez mais concorridas e o preço está ficando cada vez mais elevado. Isso é até uma crítica a essas associações que teoricamente não deveriam ter a finalidade lucrativa. E até pouco tempo existia sim a possibilidade de importar com prescrição médica flores puras, analisadas em laboratório e prontas para o uso vaporizado. Mas agora você precisa de uma liminar judicial para poder importar. Em contrapartida, para quem prefere as vias inaladas, ainda existe a possibilidade de importar as extrações, que também são conhecidas como hash e ice. Aí para isso você precisa de um vaporizador específico. Inclusive, na semana passada eu estive com uma empresa que importa extrações e eles também têm um portfólio bem amplo nessa área. E por falar em ice, eu preciso fazer um parêntese aqui e ser bem direta com vocês. No último domingo, o Fantástico exibiu uma matéria que, na minha opinião, ultrapassou a linha do jornalismo e entrou no território da desinformação proposital.
Eles criaram uma narrativa de pânico sobre uma nova suposta droga, o Ice, e eu quero desmontar essa manipulação aqui. O que eles fizeram foi completamente desonesto. Eles mostram imagens de extrações de cannabis que parecia haxixe e ao mesmo tempo usaram uma linguagem alarmista, dizendo que o Ice era uma nova droga derivada da maconha, mas muito mais viciante. Para completar esse show de horrores, encontraram uma pessoa para dar um depoimento e trataram o assunto como se o Ice fosse o novo crack. Vamos colocar os pingos nos is para nunca mais cair nesse tipo de armadilha. O que a reportagem fez foi misturar intencionalmente duas coisas para criar um monstro que não existe. Eles pegaram o nome Ice, que é o apelido em inglês para metanfetamina, que é uma droga sintética perigosíssima e devastadora. Para quem não sabe o que é metanfetamina, é a mesma coisa que o Breaking Bad lá fazia. E usaram esse nome para falar de extrações de cannabis, que de novas não tem nada. E ainda mostraram imagens que remetem a haxixe ou qualquer outra coisa, sei lá, rapadura, não sei. Colocaram qualquer coisa lá e falaram que aquilo era ice. Associar a imagem de concentrados de cannabis aos perigos e ao perfil de dependência da metanfetamina ou do crack não é um erro, é uma irresponsabilidade, ainda mais sabendo que milhares de pessoas utilizam como medicação e instrumento de bem-estar. Isso é usar o poder da TV para gerar medo, para vulnerabilizar ainda mais o usuário e atrapalhar também o debate sério sobre políticas públicas e redução de danos que necessita de urgência. Então, que fique muito claro que quando eu, como profissional de saúde, falo em ICE, no contexto de cannabis medicinal, eu estou me referindo a uma extração pura, feita com água e gelo, que representa o que é de mais limpo em termos de concentrado. É uma ferramenta para uso consciente. E o que a TV mostrou foi um fantasma, uma mistura de preconceito com sensacionalismo barato para gerar audiência. E é exatamente para fugir desse universo de desinformação e perigo que as extrações de qualidade importadas legalmente são uma alternativa. Além do controle rigoroso, uma vantagem também é a duração. 10 gramas de uma boa extração chega a cobrir 3 meses de tratamento, e os efeitos são completamente previsíveis. E o mais importante, você não fica refém de um comportamento de risco e não financia o mercado ilegal. A consciência fica bem mais tranquila, né? E para quem quiser montar um plano completo com cannabis medicinal, com doses, horários, formas de uso seguras e baseadas em ciência, em evidência científica, não em pânico da TV, eu deixo aqui o meu contato, vai ser um prazer te ajudar nesse processo. E para quem quiser saber mais sobre o uso inalado da forma correta, eu vou deixar um material também com passo a passo para esses equipamentos que você precisa para começar. É só ir lá no meu Instagram, me seguir e enviar uma DM com a palavra inalado e a minha automação vai entregar para você. Porque no fim das contas, o mais importante é buscar o bem-estar com a informação correta e segurança. Lembre-se, maconha boa não é a que te dá barato, é a que te ajuda a viver melhor, sem prejuízos. E se você concorda que essa matéria foi um completo desserviço, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que assistiu, né? E vamos combater a desinformação com o conhecimento. Um abraço, até a próxima!